Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lentes e hoje é dia de Escola Bíblica Dominical. Eu desde já quero agradecer o carinho da sua companhia e dizer que todas as semanas nós temos vídeos novos e sempre uma palavra da parte de Deus. Por isso, não deixe de se inscrever, de curtir, deixar o like, o comentário e, claro, compartilhar com muita gente para que essa palavra chegue a muitos corações, tá certo? E já que nós vamos falar de escola dominical, nós vamos tratar de um tema bastante importante e, claro, muito discutível em nossos dias. Afinal de contas, a lição de número 5, que será falada dia 29 de outubro de 2023, trará para nós o tema Uma Perspectiva Pentecostal em Missões, ou de missões. E o texto áureo, ele é aquele texto que não podia faltar numa lição como essa, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz o texto sagrado desta maneira: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito de Deus que deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Bom, sabemos que existe uma corrente que com certeza já se esfacelou em múltiplas divisões, mas uma corrente principal chamada cessacionismo. Nossos irmãos em Cristo, alguns de nós inclusive temos amigos e familiares que participam dessa corrente dos cessacionistas. E o que diz o cessacionismo? Ele procura provar com provas contundentes, né? Uma redundância, provar com provas. Mas tudo bem, tá tudo certo. Ele procura trazer provas contundentes para nós, querendo nos provar que os dons espirituais e também a atuação milagrosa do Espírito Santo, especificamente no primeiro século, assim como foi com Moisés para estabelecer uma nova geração de adoradores, um novo povo, assim como foi com Elias para trazer de volta o povo através do ministério profético, foi só para aquele momento. Inclusive, utiliza-se provas, né? Como confirmação disso, dizendo que temos milagres em Coríntios, Paulo relatando isso na sua carta, mas depois em Efésios nós não vemos mais milagres e tal. Bom, claro que tudo é refutável, cada carta ela procura estabelecer a correção de um problema ou trazer respostas a uma necessidade, e por mais que os cessacionistas tenham diversos argumentos para combater aquilo que nós usualmente pregamos, querido, a maior prova, o maior argumento a ser usado é a própria experiência, aquela que faz com que você não erre. A glossolalia, o dom de línguas, o revestimento de poder oriundo da ação do Espírito Santo na vida de um ser humano, só provando para saber. E aí você vai perguntar para mim, professor, e quem professa o cessacionismo tem salvação? Claro que tem salvação. Você passou pelo novo nascimento e está crescendo no processo da santificação. Claro que tem salvação, mas eles não creem naquilo que nós cremos, na atuação
real do Espírito Santo através dos homens nos dias de hoje. Eles creem que Deus está agindo, sim, mas de uma maneira direta em cada coração. Mas nós cremos que Deus ainda age através de homens e mulheres consagrados a Ele. Bom, isso não invalida a salvação. Você compreende? É como alguém que é chamado para fazer uma atividade. Por exemplo, carpinar um terreno. Quero que aquele terreno determinado não tenha mais nenhum tipo de capim ou erva daninha sobre ele. E aí chamo duas pessoas. A uma eu lhe dou uma ferramenta e outra deixo que faça com as suas próprias mãos. É claro que quem faz com as mãos vai demorar infinitamente mais. Vai conseguir resultados? Claro que vai. Mas quem tem ferramentas faz com muito mais rapidez, com muito mais qualidade, com muito menos desgaste. E é por isso que nós ainda cremos, nós pentecostais, na atuação do Espírito Santo no coração do homem e através da vida humana. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que os dons espirituais são essas ferramentas que ele nos dá. Há uma obrigação da parte de Deus em me usar para curar todos os doentes? Não, porque eu também adoeço, minha família adoece, pessoas à minha volta adoecem, eu oro por todos eles e nem sempre milagres acontecem. Isto é com Deus, mas fazer é comigo. Então é isso aqui que nós precisávamos entender para começar a discutir e pensar a lição, que começa desta maneira. Introdução. Uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. E isso aqui é o cerne de toda a nossa lição, porque ela vai ser subdividida, como de costume, em 3 tópicos. Anote lá. Primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões. No segundo tópico, nós vamos trabalhar a obra missionária depois do Pentecostes. E por fim, no terceiro tópico, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Mas, começando pelo começo. Hoje eu estou cheio das redundâncias, né? Começando no primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões. E esse tópico ele é subdividido em 3 subtópicos interessantes. Primeiro, somos evangélicos. Por que somos evangélicos? Porque o evangélico é aquele que é conhecido como alguém que tem um compromisso pessoal com Jesus. Enquanto o religioso ele é afiliado à sua religião, o evangélico raiz, o evangélico tradicional, o evangélico verdadeiro, o evangélico que nasceu de novo, ele tem um compromisso real com Jesus. Além disso, ele também tem autoridade bíblica. Ele não apenas lê a Bíblia como um jornal de ontem ou uma história de ficção, mas ele utiliza a Bíblia Sagrada como fonte de fé, regra de conduta, manual de instruções para casos muito difíceis. Uau! E, por último, ele tem o apelo de anunciar a Cristo aos outros. E esse evangélico raiz aí, ele chega a ser chato às vezes, viu? Mas claro, se eu encontrei um tesouro que pode e deve ser dividido com os outros, por que eu vou deixar alguém passando fome? Ora, se para minha vida Cristo foi a solução e a resposta para os meus anseios mais terríveis, por que após abraçar o Evangelho, ser transformado por Jesus, receber nova vida dele, receber inclusive poder para anunciar, eu não o faço? Qual é
a vantagem em ser evangélico? Não, eu vejo outros passando pelo que eu já passei, então eu quero testificar. E esses três pilares do crente, do evangélico, estão fundamentados na raiz histórica da tríplice ênfase da reforma protestante, que é, primeiro, a autoridade das escrituras, sola escritura, depois a salvação pela fé, sola fides, e o sacerdócio universal dos crentes. Quer dizer, apesar de nós termos clero, mesmo dentro das igrejas evangélicas, esse clero, ele nada mais é do que um conselho administrativo para que não vire bagunça. Porque numa casa em que todo mundo manda, ninguém manda nada, ninguém faz nada. Então precisa ter um conselho administrativo que administre os cultos, as programações, também o andamento fiscal, né? Aquilo que precisa ser feito no âmbito terrestre, pagamentos, reformas, construções, enfim, isso aí. E as orientações naturais para novos convertidos, para grupos e tal. Mas só para isso. Porque no sentido de vivermos o sacerdócio de Cristo, todo crente é um sacerdote. Todo crente tem poder para testificar de Jesus, ok? Mas nós não somos apenas evangélicos, como a lição vem trazer, nós também somos pentecostais. E o que é ser pentecostal? Se não ser partícipe do mesmo avivamento, do mesmo momento do derramar do Espírito Santo que ocorreu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no capítulo 2, e todo aquele movimento da igreja nascente. Então a igreja, ela viveu um momento especial onde a orientação de Deus veio através do derramar do seu Espírito sobre aquelas vidas. No cessacionismo, há uma ideia, um pensamento de que isso foi apenas para começar. Depois cada um vai viver a sua própria vida e Deus vai trabalhar de maneira individual por cada um dos indivíduos. Mas nós entendemos que hoje ainda o Espírito Santo derrama o seu poder. E aí vem um detalhe. Poderíamos entrar num infindável ramo de argumentações e contra-argumentações dessa teoria. Mas o que vale aqui é a experiência prática. Não há ninguém, não há nenhuma teoria, não há nenhuma fundamentação lógica existente na face da Terra que roube do meu coração, da minha alma, do meu intelecto, a verdade das experiências por mim vivida nesses 32 anos, servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Isso para mim já basta, ok? Então, ele vai terminar esse primeiro ponto falando sobre as contribuições pentecostais de missão. Não temos dúvida, desde o início o Espírito Santo ele estava no comando para auxiliar os primeiros crentes no complexo desafio de plantar novas igrejas e plantar, claro, o Evangelho de Cristo nos corações que ainda não o conheciam. Ele fez isso e o sucesso das missões pentecostais, elas foram marcadas pelo mover do coração, dando lugar ao Espírito Santo. Sabe aquele momento em que você chega diante de uma pessoa que não conhece a Jesus e essa pessoa às vezes é brava, é iracunda, é explosiva, não gosta do crente, não gosta de Jesus, não gosta do Evangelho, e a lógica diz dentro da sua cabeça: cai fora, sai correndo, aproveita a saída pela direita. Mas daí o Espírito Santo move dentro de você e diz: vai lá, diz para ele que ele é pecador e que ele precisa hoje de salvação. Ei, já me aconteceu mais de uma vez.
e aquilo que você esperava, que era um tapa, uma surra, um soco, qualquer outra coisa, de repente se transforma num quadro totalmente avesso. Alguém que se joga no chão de joelhos, chorando, com as mãos para cima e dizendo: eu preciso de Jesus porque sou pecador, eu quero a salvação. Então, o sucesso está em você ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. O segundo ponto da lição, a obra missionária depois do Pentecostes, vai ser subdividido novamente em 3 pontos. A causa da obra missionária na primeira igreja. Quem é que é o causador da obra missionária? O Espírito Santo. Se a obra missionária existe hoje ainda, não tenha dúvida, é o Espírito Santo. E aqui para mim ficou muito claro 2 coisas que precisam ser observadas. O sacerdócio universal é dos crentes, não existe diferença. Anunciar a Jesus, testificar de Jesus, viver a nova vida em Cristo é obrigação de cada crente. Mas ser separado para a obra missionária, para fazer uma obra específica em local diferente daquele que você é oriundo, isto é o Espírito Santo que dirige, não é para todos. É como os ministérios. Ministério não é para todos. Há muitos que querem. Eu mesmo gostaria de ter mais de um talento. Sei contar histórias bíblicas, sei dar uma aula de escola dominical, mas eu gostaria de cantar, gostaria de compor, não obstante ter escrito alguns livros. Aliás, no link da descrição você pode aí acessar e fazer o pedido dos meus livros. Mas veja, eu não sei compor hinos, não sei tocar, já tentei, inclusive, alguns anos atrás, eu estava treinando com um teclado que eu havia ganhado e estava treinando, já tinha alguns hinos que eu já sabia tocar, me preparando para no dia seguinte estrear, né, o meu teclado tocando na igreja, e o Espírito Santo bradou naquele quarto onde eu estava com voz audível e disse: o que tu estás fazendo aqui? Eu não te chamei para música. Mas eu tenho muitos amigos, pastores, líderes que tocam, cantam vários instrumentos, mas para mim não me foi dado esse privilégio. Entenda, é o Espírito Santo que dirige a vida do homem. Então, não cessou, ele ainda está dirigindo como dirigiu missões lá nos primeiros 8 capítulos. Ele continua esse segundo ponto da lição com o segundo subtópico dizendo a expansão missionária da primeira igreja. Não há dúvidas alguma que o apóstolo Paulo, assim como as igrejas, atingiram o mundo da sua época. Claro que haviam tribos, certamente, haviam ilhas remotas, cantos remotos, mas isso ficou para a igreja do nosso tempo, né? E ele termina então falando sobre o Deus que não faz acepção de pessoas. Então, inclusive tem um comentário lá no meio que diz: com esse entendimento a respeito da natureza limitada do plano de salvação de Deus para os homens, ilimitada, né? E impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. E claro, com as limitações que haviam na época, nós podemos bater palmas, uma salva de palmas para os missionários do primeiro século, do segundo século, que fizeram muito pela expansão do Evangelho. A nossa lição, ela vai então, com o seu terceiro e último tópico, falar sobre aquele momento em que a ação do Espírito Santo está agindo na obra missionária. E a função do Espírito Santo é relevante aqui, porque dentre as muitas funções do Espírito Santo que estão aí postas entre nós, que é de ungir, de inspirar, separar e enviar homens, também o Espírito Santo fala, permitindo ou não que alguém vá a algum lugar. Isso aconteceu e o Espírito Santo não permitiu, inclusive, que o apóstolo Paulo fosse para determinado lugar,
Depois, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos se envolvessem com atividades corriqueiras, com atividades humanas, mas que se dedicasse exclusivamente para a obra da evangelização. E isso é importantíssimo. E claro, ele capacita, não tenha dúvida que ele é o instrutor. Nós temos inúmeros exemplos marcados na história de momentos em que a lógica humana esgotou-se, mas Deus dirigiu homens e mulheres para fazerem obras estupendas, tremendas, em missões, de modo que aquilo que parecia um fracasso memorável se tornou uma grande salvação para muitas pessoas e um grande momento de avivamento na história da humanidade. E, no resumo, é isso aí que nós temos para o próximo domingo. Claro que haverá mais tempo para você discutir, para você aprender, para você perguntar, questionar, inclusive contribuir com histórias conhecidas. A conclusão dessa lição vai dizer: estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. É o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Gente, sem o Espírito Santo não existe igreja, existe agremiação religiosa. Igreja, eclesia, é uma reunião de chamados para fora do mundo para comporem o corpo místico de Cristo, que é unido pela vida, e a vida é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está na sua igreja, não é igreja, é uma agremiação religiosa. Muito bonito, pode fazer grandes obras sociais, de caridade e se apresentar para cultos cerimoniais perfeitos, mas não é igreja. Igreja tem vida, igreja tem cura, igreja tem transformação, igreja tem poder do Espírito Santo para testificar aos perdidos da grande salvação. Ei, eu vou terminando por aqui, mas aí, ó, embaixo na descrição do vídeo aí no YouTube, você vai encontrar o link para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e teologia. Se você não pode frequentar um curso regular de teologia próximo da sua casa, não tem o tempo para frequentar aulas em sala de aula, então procure a FAEST, clique no link e você vai ver que fica mais barato que comprar uma pizza, aprender a palavra de Deus através de videoaulas especiais, tá bom? Eu te espero no domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, na igreja mais perto da Bíblia, mais perto da sua casa. Forte abraço, fique com Deus, porque Ele era, Ele é, Ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.